E o Saúde em Foco voltou hoje aqui no consultório do Dr. Mário Rocha. Doutor, as nossas entrevistas deram uma repercussão muito boa. Ouvi assim alguns comentários conversando com as pessoas na rua, até uma das amigas disse: estava passando pelos programas de televisão quando de repente vi a entrevista com o Dr. Mário falando sobre lipoaspiração e parei e consegui ver ainda a entrevista inteira. Eu falei, então a gente sabe que está chegando, né, até as pessoas, que a gente tem conseguido mostrar aí um pouquinho das matérias, tem chegado uma mensagem que fique como uma mensagem mesmo para que esclareça alguns pontos ou que as pessoas se instiguem, né, a vir conversar um pouquinho mais e esclarecer o resto. E nesse contexto, doutor, nós falando sobre cirurgia, falamos sobre as técnicas. E hoje nós vimos a importância, até eu recentemente estava lendo uma matéria na Veja, onde lá eles destacavam a importância da segurança nas cirurgias plásticas, né? Então eu começo perguntando para o senhor, o Brasil, que é um dos países que só perde para os Estados Unidos em questão de quantidade de cirurgias realizadas anualmente, como está essa cirurgia sendo executada no Brasil? Hoje, Cibele, você vê, nós estamos em segundo lugar e acredito que este ano seremos o país que mais se realiza cirurgias plásticas no mundo. São mais de 1 milhão de cirurgias por ano. E, então são muitas cirurgias por dia e a gente todo dia assiste as notícias aí, é muito raro você ver uma complicação. As cirurgias elas são extremamente seguras, né? É igual o avião, né? O avião ele é muito seguro, eventualmente acontece alguma coisinha que é muito raro. E tem um dado muito interessante que no estado de São Paulo, o Conselho Regional de Medicina, ele fez uma avaliação e ele constatou que lá 95% das cirurgias em que houve um problema, em que a paciente acionou a justiça porque se sentiu lesada, o cirurgião nem era cirurgião plástico, né? Então, a importância do bom profissional, a gente sabe disso, né? Um bom motorista dificilmente bate um carro, já quem não se cuida, quem anda... Corre um risco muito maior. É muito maior, né? Por isso é muito importante. Nós refrisamos sempre a necessidade do cirurgião com a especialidade do cirurgião plástico, né? O que acontece no caso do doutor, que a gente sabe que além da parte ali da medicina que foi feita, depois se teve uma especialidade na cirurgia plástica, é isso? Com certeza. Hoje, para ser cirurgião plástico, né, para a gente estar aqui e falar, olha, eu sou cirurgião plástico, né, eu pertenço à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, são no mínimo 11 anos. 11 anos de estudo, mais uma avaliação feita por prova, semelhante à prova da OAB, né? Então isso garante que pelo menos o profissional que pertence a esse grupo, que ele passou por toda uma avaliação, que ele passou por um treinamento, né? E hoje está muito fácil, tem internet, tem Google, é fácil você entrar, pesquisar, ver o currículo do cirurgião, né? Sim. Isso tem que fazer antes de consultar, né? Deixar para consulta nem para perguntar do currículo, para perguntar já de coisas da cirurgia em si. Tudo, né? Você pode, lógico, perguntar do currículo também, mas isso já tem até como você consultar previamente, né? Tá muito fácil hoje. Doutor, mas tem algumas outras dicas que quem sabe você poderia nos deixar, que lá inclusive na matéria eles ressaltam da questão do credenciamento do profissional, mas tem algumas outras dicas que eu gostaria que você deixasse também já na escolha, né? Na hora que a pessoa já pensa em fazer a cirurgia. A revista Veja, ela lançou essa reportagem, né, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, dando dicas para você ter uma segurança maior. O que seria? Primeiro, procura um profissional habilitado, né? Você entregaria teu carro para alguém que não tem carta para dirigir? Sim. Isso que é teu carro, imagina o teu corpo, né? O segundo fator seria o quê? Evite operar num local, ainda que seja com um bom cirurgião, um local que não tenha estrutura adequada, né? Então a gente sabe que tem pacientes às vezes que preferem operar até fora do Brasil, não adianta, por melhor que seja o cirurgião, não tem estrutura adequada. Infelizmente, muitas cidades do Brasil, cidades menores, elas não têm estrutura adequada. Clínicas, algumas clínicas podem até ter, mas a gente sabe que a maioria não tem estrutura adequada, né? Então não adianta, você pode estar nas mãos do melhor profissional do mundo, mas se a estrutura que ele tem em volta dele ela não é adequada,
você pode ter algum problema, né? Uma outra dica que eles dão, a questão dos procedimentos, evitar cirurgias muito longas, né? Grandiosas, né? Do pescoço para baixo. Tem paciente que chega, eu quero operar do pescoço para baixo, né? O bom cirurgião ele nem vai fazer. Sim. Né? Ele já vai falar para o paciente, olha, existe um limite. Né? Eu entendo que tem paciente que fala, doutor, mas às vezes eu vou ter que fazer 2 cirurgias, né? Sim, pela tua segurança. É melhor fazer 2 e fazer bem feito do que fazer uma, correr todo o risco que você está correndo e muitas vezes não vai ficar bem feito. Você vai ter que fazer a segunda para corrigir a primeira. Até porque para o organismo se restabelecer, eu acredito que indo em partes ele consiga entender melhor isso aí e se restabelecer de uma forma mais tranquila, né? Com certeza. Tem um limite, né? A gente faz, é muito comum, por exemplo, a mulher que faz a mama e o abdômen junto. Isso é uma cirurgia... São duas regiões que são compatíveis. É uma cirurgia nossa do dia a dia, né? Então a gente opera muito e não costuma ter problema. O problema é quando a paciente, mas aí eu quero fazer a lipo de braço, de coxa, de perna. Peraí. Né? Ver que já fica bonita, já fica bonita por inteiro, já né? quer fazer isso tudo, a lipo e mais o abdômen, mais a mama, começa a ficar bastante. Tem cirurgiões que fazem, isso é uma conduta pessoal de cada um, eu não faço, prefiro não fazer, prefiro pensar em primeiro lugar na segurança da paciente, mas tem cirurgiões que fazem. E por isso que é importante a paciente procurar e verificar se aquele cirurgião realmente está de acordo com aquilo que ela deseja, né? Infelizmente, como o senhor disse, quando acontece algum óbito, quando acontece algum caso que tenha um insucesso maior, isso é uma coisa muito noticiada, é uma coisa muito evidenciada. Sim. Nesses momentos, o senhor percebe que o seu volume no consultório ele acaba diminuindo? Quando, por exemplo, é noticiado que houve algum problema com uma cirurgia plástica, uma paciente, né? Uhum. Nesses momentos, o fluxo do consultório diminui? Isso é bem interessante, né? Todo mundo imagina, fala, bom, aconteceu, o pessoal está com medo, vai diminuir, né? Sim. No meu caso, felizmente, eu vejo que muitas pacientes, elas têm como referência a segurança que eu procuro passar para elas, né? Então, o que eu reparo? O movimento, ele se mantém, muitas vezes aumenta. Porque já sabe que a pessoa teve um cuidado maior. Sim, a pessoa quer fazer. Você não vai deixar de viver, você não vai deixar de dirigir, de viajar, porque um colega teve um acidente no carro. Peraí, mas normalmente, quando você vai ver, o que é? Ele teve um acidente, mas ele tomou um pouquinho a mais, ele estava correndo. Então, o que você vai procurar? Bom, deixa eu ver quem que procura ter esse cuidado com a segurança. Então, no meu caso específico, eu vejo que o movimento, muitas vezes, ele até aumenta. As pacientes, elas perguntam mais. Isso sim, elas perguntam, elas ficam com medo, elas às vezes perguntam mais dos riscos, né? Sim. Do que no dia a dia. Mas elas não deixam de fazer. Eu acho que se você deixar de viver, né, o benefício que a cirurgia plástica pode te dar. Imagine você se sentindo bem consigo mesmo, isso não tem preço, não tem o que pague. Então, deixar de fazer isso, se for assim, a gente não vai nem sair na rua, né? Vai que... Com os riscos que a gente tem todos hoje em dia, né? Com certeza. Agora, é lógico, procure um bom profissional, né? Que opere numa estrutura adequada, converse com ele. Nossa, na consulta você já consegue conhecer o teu cirurgião, sentir esse cirurgião, né? Ver se ele realmente está indo de acordo com aquilo que você deseja. Tá certo. Eu vou chamar os nossos patrocinadores. Não saia daí que a gente já volta com a conversa com o Dr. Mário Rocha. Eu volto agora com o cirurgião plástico Dr. Mário Rocha, perguntando para o senhor, doutor, na questão da medicina, ela já evoluiu também em alguma coisa nessa questão da segurança dos pacientes? Olha, Cibele, você vê que coisa interessante, né? A medicina ela evoluiu muito, muito. Nos últimos anos a gente vê assim, a evolução da medicina como você vê dos computadores, né? Sim. Quer dizer, quem está com um computador 2, 3 anos atrás já está obsoleto. Está obsoleto e você tem que se manter atualizado. E a cirurgia plástica, ela está na ponta disso, ela está na locomotiva, né? Ela é uma especialidade que a novidade ela é muito importante, né? E ela é muitas vezes valorizada. Então a gente tem que estar estudando, tem que estar indo em congresso. E você vê hoje o que é a evolução técnica dos materiais, né? Eu falo para as pacientes, qual que é o produto que
que você conhece que tem a maior garantia, né? Às vezes alguém fala, eu conheço alguma coisa com 5, 10 anos, eu falo, olha, prazer, aqui está a prótese que eu utilizo. Vitalícia. Garantia vitalícia. Nós conversamos então, sobre nossa, isso. Doutor, mas evoluiu muito, né? Os materiais que a gente utiliza, eu digo que o que se fazia há 5 anos atrás, muito já não se faz mais. Lógico, existem técnicas consagradas, existem, mas elas estão sendo constantemente aprimoradas. Então, mesmo aquela técnica que já é consagrada, você procura ela melhorar um pouquinho. Do mesmo jeito que tem com os carros de Fórmula 1, que tem com os computadores, tem essa evolução. Então eu acredito que nessa questão, eu acho que uma das cirurgias que as pessoas tinham muito medo, que a gente ouvia muito falar, ninguém tem medo quando vai fazer uma cirurgia na orelha, alguma coisa assim, né? Mas na questão da lipoaspiração, que é aquela sensação de que vai perfurar, alguma coisa assim. Eu acho que até nisso também a aparelhagem hoje já é mais moderna, né? Com certeza, né? A aparelhagem da lipoaspiração é uma das que mais evoluiu, né? Então hoje você faz lipoaspirações grandes, né? Você consegue fazer várias áreas com trauma muito menor, usando um equipamento, por exemplo, que é o vibrolipoaspirador, que eu utilizo, né? E com risco baixíssimo, né? Eu estou 2 anos e meio aqui na cidade e estou tranquilo, nunca tive nenhum problema, paciente em UTI, nada disso. Então isso a gente tem essa preocupação. Minimiza, inclusive, nesses casos, a possibilidade de um sangramento, alguma coisa assim, né, doutor? Diminui até em 10 vezes. Nossa, né? Se você combinar esse equipamento ao uso de uma infiltração com soro antes, ele consegue diminuir até 10 vezes o sangramento. Então, é uma melhora muito grande, né? É uma melhora fantástica. Fora o resultado. O resultado também, assim, é muito melhor. O doutor brinca que ele faz a cirurgia no corpo, mas perguntam para ele se a cirurgia foi feita no rosto, não é isso, doutor? Eu vejo que é muito interessante. As pacientes realmente, elas fazem a cirurgia plástica, o ganho de autoconfiança ele é tão grande que às vezes a amiga que está lá, ela não vê o corpo ainda operado, né? Uhum. Ela não teve aquela oportunidade. Mas o semblante... Muda, aí ela fala, você fez alguma coisa com ele, né? E isso é muito bacana. E tem vários estudos também falando do efeito no relacionamento. Eu vejo isso todo dia. Sendo bem sincero, nos primeiros dias o marido ele tá meio chateado, né? Porque a mulher tá inchada, ela tá, às vezes tá com aquele período um pouquinho de dor, mas depois, passa ali 30, 60 dias, nossa, a felicidade do casal é outra, né? Você vê que a mulher estava se sentindo mais bem disposta, né? Ela se sente poderosa, né? Eu falo que a mulher ela se sente poderosa e ela transmite isso para o marido, né? E o marido, lógico, ele fica mais feliz ainda, né? Doutor, a gente fala sempre na questão da segurança, a primeira coisa que vem à cabeça é a questão do óbito. Mas nós sabemos que tem um índice muito grande também em insatisfação, né, no resultado dessas cirurgias. Que as pessoas foram com aquele sonho, almejaram ter um resultado e depois ficam aí anos para conseguir reverter o caso, quando conseguem reverter. Nesses casos também a gente pode dizer que teria se minimizado se tivesse escolhido de uma forma mais certa, né, esses profissionais. Você vê, essa é uma pergunta muito pertinente. É muito raro você ter uma complicação, um óbito, uma situação dessa, é muito raro. Mas o que a gente infelizmente acaba vendo muito? As pacientes que foram operar e elas não tiveram o resultado que elas gostariam. Sim. Por quê? Existem vários fatores que podem influenciar nisso, né? Então, basicamente, eu resumo em 3. Quer dizer, depende do cirurgião que está fazendo, e isso envolve toda a estrutura que está. Se você não está com um bom cirurgião, a chance de insucesso ela é muito maior. Sim. Depende também do pós-operatório da paciente, né? Então, a paciente opera a mama, com 1 semana está dirigindo. A gente sabe que não pode, né? E, lógico, depende do organismo da paciente. Mas o que eu vejo? Normalmente, quando a paciente tem um organismo que você imagina que tem uma boa cicatrização e ela fez o pós-operatório correto e ainda teve um resultado insatisfatório, você vai perguntar, então, porque eu fui operar e aí eu não senti muita confiança, mas, né? Quer dizer, ela mesmo não se sente satisfeita com a escolha que ela fez. Eu falo, gente, é igual um casamento, você não vai escolher o primeiro que aparece, né? Você tem que escolher aquele que te passou confiança, né?
Se não, eu brinco, né? A plástica ela é como um relacionamento mais duradouro, né? Então você precisa de ter um profissional, você vai entregar a tua saúde, você vai entregar a tua beleza, né? Mas nesse contexto do que o senhor está falando agora, só salientando que como a gente conversa, né, tem um relacionamento com as pessoas, conversa muito com as mulheres, e elas tratam o cirurgião, depois que elas fizeram a plástica, como assim, sabe? É o ídolo, né? Porque tem aquela referência mesmo de ressaltá-lo porque deixou ela melhor, né? Uma das coisas mais gratificantes que existe no nosso trabalho é quando a gente faz de um paciente um amigo. Né? Isso é que eu percebo, esse laço que fica depois, né? A gente tem a preocupação, realmente, é um atendimento diferenciado, né? Então você tem um carinho, você vê bastante. Então eu costumo dizer, por exemplo, em um mês eu vejo em média 5 vezes a paciente, né? A gente vê no dia da alta, vê com menos de uma semana, com 15 dias, com 30 dias. Então são bastantes vezes, você está ali sempre em contato e muitas vezes acaba fazendo uma amizade. Eu tenho casos aí de pacientes que falam, ô doutor, vai ter um churrasco final de semana lá na fazenda, vamos? E eu faço questão de ir. Porque que bom, né? Que bacana, eles se transferir essa satisfação já para querer trazer no seu convívio, né? Isso eu acho fantástico. Lógico, é todo mundo? Não, tem gente que é mais reservado, né? Mas a gente consegue com a grande maioria, às vezes vai almoçar, por exemplo, esses dias eu fui almoçar num restaurante daqui de Sinop e falei, nossa, mas meus pacientes resolveram todos almoçar aqui também. E é bacana, porque você cumprimenta um, ele te cumprimenta sorrindo, você cumprimenta o outro, cumprimenta sorrindo, você fala, nossa, aquilo te faz bem, né? É muito bacana. Para finalizar, doutora, a pergunta que não quer calar. Mas assim, as pessoas já têm hoje em dia um nível de informação, televisão, Google, como mesmo o senhor disse, para as pessoas acessarem, sabem da necessidade de ter esse cuidado antes de ir para um procedimento, mas por que ainda elas acabam caindo, elas acabam entrando e se convencendo e acabam fazendo? Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu vejo hoje, quase todas as pacientes que vêm me procurar, elas me procuram assim, conversou com alguém que operou comigo, gostou do resultado, gostou do que viu e veio me procurar, né? Então fica até mais fácil o meu trabalho aqui, sendo bem sincero, porque ela já estabeleceu uma certa relação de confiança, né? E infelizmente, às vezes tem aquele profissional que ele não vai ter esse resultado, não vai entregar esse resultado para o paciente, não vai, mas ele tem outros argumentos, então ele tem uma conversa boa, né? Um poder, convencimento. Tem um poder, às vezes ele oferece formas mirabolantes de pagamento e às vezes acontece nisso. Não é nem o valor que seja melhor, às vezes são situações como essa, né? E as pacientes, muitas vezes, elas esquecem de procurar, né? Então é igual aquela coisa, eu costumo dizer, você vai lá, o primeiro que você conhece, você... Acho que é euforia, né? Acaba fazendo. Eu acho assim, procure avaliar o procedimento do cirurgião, né? Você pode gostar de um, você pode gostar de outro. É igual um relacionamento, né? Mas aquele que você gostar, aquele que você sentir confiança, as opiniões são diferentes. Eu costumo dizer que a plástica é como uma pintura, ela é como uma arte. Então você tem que procurar aquele que vai fazer aquilo que você almeja, né? E aí é só aguardar que vai ter sucesso, com certeza. Tá certo. Doutor, eu quero deixar, inclusive, a informação de que nós temos uma página no Facebook, a página do programa Cibele Estrela em Foco. Nós estamos vindo aqui mais de uma vez conversar com o Dr. Mário Rocha. Deixa aí a sua sugestão para uma próxima conversa, um outro assunto que seja interessante para a gente estar voltando e conversar. Faça isso na nossa página do Facebook, Cibele Estrela em Foco. Doutor, muito obrigado por nos receber e eu desejo mais uma vez sucesso para você e para a Gislaine e a gente fica muito feliz aí de ver o casal prosperando aqui em Sinop. Olha, Cibele, muito obrigado e realmente a gente está muito feliz com toda a população que nos tem acolhido de uma forma indescritível, não tem como dizer em palavras o acolhimento que nós temos tido. E por isso eu procuro continuar trabalhando para oferecer uma boa cirurgia para todos aqueles que nos procuram. Tá certo, obrigada. O que é a verdadeira beleza para você? Não é seguir padrões e modismos. Pouco importa a cor do seu cabelo, sua altura, o seu peso. Olhe para dentro de si e valorize o que tem de melhor. O que você procura não está no espelho, mas vai refletir todos os seus encantos. Descubra também a sua verdadeira beleza. Oferecimento
Dr. Mário Rocha, cirurgião plástico, 3531-4244.